Ora, muito boa tarde a todos. Em nome da Casa do Povo, eu queria manifestar o agradecimento por a Casa do Povo ter sido escolhida para este importante evento sobre o património. Temos muita honra nisso porque estamos também aqui num edifício emblemático da nossa freguesia e também pela importância que têm aqui as pessoas que estão nesta sala. Eu, como Presidente da Direção, vou pedir ao Manuel Pereira, que é o Presidente da Assembleia, que é o órgão mais importante desta Casa, que faça o favor de me substituir. Muito obrigado, bem-vindos por estarem cá connosco. Antes de mais, agradecer aqui a excelência do espaço da Casa do Povo de Moncarapaz. Muito obrigado ao Sr. Joaquim Fernandes por ter mediado e facilitado todo este processo de preparação. É um espaço muito emblemático da vila, com certeza. Em nome da APOS, a APOS é a Associação de Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão, gostaria de agradecer a vossa presença. Aqui estamos reunidos em prol do património, por causa do património de Moncarapaz, que é muito diversificado, muito vasto, muito interessante. É uma freguesia extremamente rica. A APOS conta com 19 anos de existência, é uma associação que qualquer pessoa pode juntar-se. E iniciativas, numa atividade de cidadania, damos a conhecer o património do concelho e valorizamos e tentamos valorizar esse mesmo património, informando as pessoas sobre a sua importância e a sua relevância. Este mês comemoram-se as Jornadas Europeias do Património e pensámos também incluir esta atividade para comemorar essa data. Numa feliz colaboração com o Dr. Francisco Lameira, foi criado então um folheto sobre o património edificado de Moncarapaz, civil, militar e religioso. O folheto tem informação muito breve, é um folheto informativo, mas esperamos que vos suscite o interesse para visitar alguns dos edifícios que estão ali referidos. Passo a apresentar quem temos aqui na mesa. Convidámos algumas pessoas que têm responsabilidades pelo património aqui em Moncarapaz. A doutora provedora da Santa Casa da Misericórdia, a doutora Sandra Amendoeira, que tutela a Igreja da Misericórdia e a Casa Museu Dr. Mascarenhas. Temos também o doutor João Luís Calçada Correia, promotor da Fundação Calçada Correia e também do Museu do Colecionador. Muito obrigado por estar aqui hoje. Depois teremos uma intervenção também do professor Francisco Lameira, que tem doutoramento em História da Arte, dedicou a sua vida à investigação e também ao ensino por largas décadas na Universidade do Algarve e com quem temos o prazer e o privilégio de contar para estas iniciativas. Muito obrigada. Convidamos todos os candidatos à Junta de Freguesia de Moncarapaz a estarem presentes. Depois haverá um momento, se quiserem, e todos os presentes, se quiserem participar, haverá então um momento em que poderão fazê-lo. Peço é que todas as intervenções sejam breves, que se restringam ao património e à cultura, porque temos uma visita agendada às 5h15, mais ou menos daqui a 1 hora, para sairmos daqui e irmos visitar alguns destes edifícios que constam no folheto informativo de Moncarapaz. Os folhetos estão aí depois para serem recolhidos, podem levar o folheto, podem levar também um roteiro turístico de Olhão que foi criado pela APOS, também está disponível para oferta e espero que tenham uma boa tarde nestas conversas sobre o património. Vou passar então a palavra à doutora Sandra Amendoeira. E penso que assim todas as pessoas me ouvem. Portanto, eu sou provedora da Santa Casa da Misericórdia de Moncarapaz desde janeiro de 2024, mas pertenço àquela instituição há 24 anos, primeiro como secretária, depois como vice-provedora. Nós, efetivamente, temos um grande património nesta terra, património religioso. Temos a nossa igreja, a Igreja da Misericórdia, que temos um folheto que até foi feito aqui pelo
pelo professor Francisco Lameira. Ele tem sido uma grande mais-valia que nos apareceu na vida da instituição. Temos um folheto onde refere efetivamente que o nosso altar-mor remonta ao século XVI. Temos azulejos nas laterais, azulejos que foram colocados em 1970 pelo padre Isidoro, mas são azulejos que tiveram a sua origem praticamente na Igreja da Misericórdia de Tavira, portanto, que é a azulejaria muito mais antiga. Além disso, a nossa Igreja, a nossa instituição, segundo os nossos documentos, nós somos de 1550, mas segundo o professor Francisco Lameira, parece que somos de 1520. E então, só que passarmos de 1550 para 1520, legalmente e oficialmente, dá uma grande trabalheira e nós ainda não conseguimos ir por aí. Mas, com 400 e tal ou 500 anos, é uma instituição muito antiga. Portanto, nós temos, para além da nossa Igreja, que é efetivamente património material, não é? Também temos o nosso património imaterial religioso, que é as nossas procissões, que são seculares e que, por exemplo, a procissão dos painéis na Quinta-feira Santa é a única no Algarve, juntamente com a Albufeira. São as únicas misericórdias do Algarve que fazem esta procissão, que é, nós saímos da Igreja da Misericórdia com as nossas insígnias e com as nossas alfaias e vamos visitar as igrejas todas de Moncarapaz, que são 4, neste momento, porque havia uma, mas que passou a ser ali a casa lecionador. Vamos visitar as 4 igrejas que nessa noite estão todas enfeitadas com flores antigamente do campo. Hoje em dia, a Páscoa não nos tem permitido apanhar flores do campo, tem sido outras flores. E temos depois, na Sexta-feira Santa, a nossa procissão do Enterro do Senhor, que é feita, organizada em colaboração com a Paróquia de Moncarapaz, que também, portanto, é secular e que nós continuamos. Portanto, também temos esse património imaterial, religioso e cultural. Depois temos a nossa casa-museu, que nos foi deixada pelo antigo provedor desta instituição, que foi provedor desde 1979 até 2001. Ele faleceu em 2005 e deixou a casa dele, a residência dele, com a condição de fazermos casa-museu. Lá está. Em 2009 ela foi inaugurada de uma forma, não é? Depois nós tivemos que encerrar para obras porque o salitre é constante e nós hoje arranjamos, daí a um mês está a ampolar. Portanto, são construções antigas, mas neste momento está quase em fase terminal para podermos reabrir de outra forma completamente diferente do que estava, graças também ao professor Francisco Lameira, que ele e nós, instituição, portanto os nossos funcionários, estamos a trabalhar para voltar a abrir. Tínhamos uma meta junho, não conseguimos. Tínhamos uma meta setembro, não conseguimos, porque o exterior ainda está por arranjar. Mas, até o final do ano, não me comprometo, mesmo, mas queremos até o final do ano reabrir a nossa casa-museu, que, enfim, tem as suas particularidades, é uma residência de uma pessoa, mas também é a história daquela pessoa, o Dr. José Fernandes Mascarenhas, que, para além de ser provedor da nossa instituição durante muitos anos, estava ligado a Moncarapaz e defender a nossa terra a todos os níveis. Ele também escreveu muito sobre Moncarapaz, sobre o Lagos, sobre o Algarve. Portanto, é uma pessoa com história, é uma casa com história e que nós estamos desejando reabrir. Há um património que nós temos, que por acaso não está no folheto, mas que eu considero importante, que é o Mirador do Cerro da Cabeça. Não é uma edificação para viver, é verdade, é um mirador que tem uma paisagem lindíssima, mas que sofre muito vandalismo. Também queremos requalificar aquele espaço, mas está difícil, mas chegaremos lá, se Deus quiser, e será requalificado com ali passeios pedestres e de certeza que com parcerias nós iremos conseguir. Portanto, este é o nosso património e o professor Francisco Lameira conhece-o
melhor do que ninguém, também a falar nele. Obrigada. Temos também aqui conosco o engenheiro Manuel Pereira, que é membro dos órgãos dirigentes da Casa do Povo, onde nós nos encontramos, e também do Futebol Clube Pias. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Almeida o convite que me dirigiu. Queria agradecer também ao Presidente Joaquim o lugar que me cedeu da mesa, uma atitude cordial, muito cordial. Mais fácil para mim. Não preciso de agradecer, porque ele sabe. Vou procurar respeitar os 2 ou 3 minutos que num programa me era concedido. Portanto, este edifício tem foi inaugurado em 1966, levou cerca de 4 anos a construção, portanto começa em 62, acaba em 66, há um pormenor importante e este prazo é muito aceitável à data em que é construído, atendendo a que o acesso foi uma obra complicada no acesso. Temos o próprio caminho, temos o muro de suporte, temos as escadarias, que naquela altura levou bastante tempo e dinheiro. Portanto, 1/3 da obra global tem a ver com o acesso até junto do edifício. Por trás desta construção existe uma figura que merece aqui ser lembrada, que era o presidente da altura da direção, o Sr. Francisco Ladeira. Sem Francisco Ladeira, provavelmente não estaríamos aqui nesta altura. E isto é um dado concreto, porque durante mais de 20 anos andou-se à procura de um terreno, andou-se para trás e para a frente, e é quando Francisco Ladeira chega à direção, aliás ainda era uma comissão administrativa, durante muitos períodos, e até depois dessa construção não havia direção propriamente eleita, mas sim uma comissão administrativa. Portanto, Francisco Ladeira consegue avançar. Isto é uma obra que foi cerca de 1.126.000 escudos, em que 1/3 é praticamente, como disse há pouco, respeitando aos acessos. Na altura da construção foi muito elogiado o edifício, que é pela arquitetura, que é pelas dimensões e pela estrutura em si, com várias salas, com vários gabinetes. Com este salão onde nos encontramos, que a data da construção era um dos melhores do Algarve. Isso é dito e existe escrito, consegue-se em jornais da época, consegue-se confirmar o que eu estou a dizer. De facto, é um edifício emblemático para a altura e continua a ser. Em relação aos valores e à comparticipação, houve comparticipação da Junta Central das Casas do Povo, que era quem se pretendia. Aliás, ainda havia o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, portanto havia o Estado Corporativo e aqui também veio a demorar a obra. Há um concurso público que tem início em finais de 1960 e a obra vai começar em maio de 62. Todo este intervalo tem a ver com a adjudicação. A direção tinha poder para adjudicar, mas a obra não iniciava sem o agrimã da Junta Central das Casas do Povo. E é Francisco Ladeira que, juntamente com uma comissão eleita para se deslocar a Lisboa, vai a Lisboa e vai desbloquear, e a obra tem início. Portanto, Francisco Ladeira, exatamente por isso, deve ser mencionado. Também nos valores, acaba por ser a Casa do Povo, o que é de realçar, que entra com 1/3 do valor, entra com cerca de 350.000 escudos. A própria Casa do Povo. Depois havia a Direção do Urbanismo do Faro, era outra entidade que em termos das obras também se pretendia, entra com um valor mais ou menos semelhante à Casa do Povo. E a Junta Central das Casas do Povo dá um valor de cerca de 400.000 escudos, portanto um valor um pouco superior. E é ainda Francisco Ladeira que consegue, porque é um pouco estranho, naquela altura, a Casa do Povo, e com os sócios que tinha, que eram muito diminutos, conseguir realizar esta verba para a obra. E é Francisco Ladeira, exatamente pelo bom relacionamento que tinha com os labradores, com os comerciantes, que consegue esse valor. Depois, há outra figura que deve ser mencionada em termos desta arquitetura. Há 2 nomes que eu não sei de cor, há 2 agentes técnicos de engenharia, era assim que se designavam os antigos. Hoje são engenheiros técnicos, antigamente eram agentes técnicos de engenharia, neste caso de construção civil. Há 2 nomes que nós temos nos documentos, que o colega Joaquim sabe, mas que eu não sei de cor. Fazem um projeto, tem a ver com um projeto de arquitetura.
Depois, em termos há também a Torre do Rojo, que valoriza o edifício, há um terraço com uma vista panorâmica espetacular. Até o próprio relógio é uma peça muito rara, que era reparada e a manutenção pelo mestre Lameira, aqui, aliado do Francisco Lameira. Portanto, há aqui vários pormenores que, portanto, em relação a dirigentes, Francisco Ladeira é sem dúvida o dirigente, o maior dirigente do passado. Hoje temos um grande dirigente aqui à nossa frente, que eu queria realçar também, porque nos últimos 20 anos esta casa, e a maior parte dos presentes tem a consciência disso, esta casa tem desenvolvido muito, e não é só o CACI, foi também melhoramentos e muitas obras que aqui se têm feito. E tem sido Joaquim Fernandes que tem puxado a carroça. Portanto, é um dos dirigentes do presente, como Francisco Ladeira foi um grande dirigente no passado. Não queria elaborar mais, já passei dos 3 minutos. Obrigado por tudo. Doutor Calçado Correia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, portanto, agradecer à APOS, portanto, o convite que foi feito e aqui o professor Francisco Lameira, o simpático convite. Eu, portanto, não vou fazer uma intervenção muito longa, portanto, vou fazer uma intervenção mais na perspectiva até quase política, porque, ora bem, porquê? Porque Moncarapaz é a maior freguesia do Concelho de Olhão e é aquela que necessariamente congrega a maior oferta histórica, patrimonial, cultural, económica e até social. Moncarapaz, portanto, é uma freguesia que neste momento é 554 anos, portanto, pertenceu ao tempo da Vila, foi, portanto, definida como freguesia em 1471, de maneira que é uma freguesia, portanto, que esta longa história pode, portanto, afirma, e a boa hora, portanto, fez esta ação de debate sobre o património de Moncarapaz, e aqui eu consideraria não o património só da Vila, mas sim toda a freguesia, porque efetivamente a Vila tem um património fabuloso, mas efetivamente a freguesia também, portanto, manifesta exatamente este património. Moncarapaz, portanto, é elevado, portanto, mas isto o professor Lameira estou a meter na área dele, e aqui das histórias deles estão presentes, e estão alguns presentes, mas é elevada, portanto, a freguesia, porque Moncarapaz na altura, portanto, já a área de Moncarapaz, o termo Moncarapaz, no fundo, já congregava aqui famílias, portanto, de pergaminhos que, portanto, vieram ao Algarve, quando, portanto, no fundo das partidas das caravelas, portanto, para o norte, para as campanhas do norte da África e da África para aí abaixo, e que Tavira congregou efetivamente muitas famílias essas, porque na altura, portanto, tivemos famílias nobres que tinham grande nobreza, pois eram eles que apreciavam, no fundo, de guerreiros, portanto, de marinheiros e guerreiros, portanto, essas tropas que iriam fazer, portanto, no fundo, a conquista. Daí que se estabeleceram cá muitos, aliás, temos os portugueses, aqui temos várias famílias que aqui, no século XV e século XVI, sobretudo, se estabeleceram aqui em Moncarapaz e deixaram aqui um vínculo bastante importante. Mas, no fundo, eu gostava aqui de falar um pouco, portanto, sobre o que é o património que eu considero importante aqui e depois qual a sua perspectiva. Portanto, Moncarapaz tem um considerável património material, aliás, a doutora Sandra já falou, da parte material e imaterial. Portanto, nada de nós, portanto, na freguesia temos ativas 6 igrejas, portanto, as 4 da Vila e mais para São Sebastião dos Martins, portanto, e São Miguel. Tivemos mais, portanto, tivemos capelas privadas, estou agora a lembrar da Alfarroeira, enfim, do Carmo, a Igreja do Carmo, que foi, portanto, digamos, no século XIX, teve a sua importância, e teve a Igreja de São Francisco, que é aquela que hoje pertence, onde está estabelecido, portanto, aquilo que será o museu e o núcleo. Portanto, a minha igreja, portanto, foi fundada, portanto, em 1740, aliás, começou a construir em 1742 e terminou a construir em 1772. Pertencia a uma ordem religiosa, que era a ordem religiosa dos Irmãos de São Francisco, e que, portanto, acabou como ordem, quando da revolução do liberalismo, em 1834, em que consagra, portanto, quando o liberalismo se afirmou, portanto, venceu, portanto, tudo que eram, portanto, bens que pertenciam, portanto, a congregações religiosas, mosteiros, etc., portanto, passaram ao domínio público e foram vendidos, passaram ao domínio do Estado público e foram depois vendidas por negociação direta, portanto, e hoje,
portanto, são 10 particulares, praticamente. Outros, felizmente, são públicos. O Estado, portanto, assumiu. Mas, portanto, em termos materiais, temos efetivamente aqui um património extremamente válido. Temos, ao fim e ao cabo, também na nossa vila edificações, portanto, que são consideráveis. Portanto, felizmente, ainda no centro histórico, chamamos assim, ainda não se fez muito estrago, como se fez noutras aldeias e vilas e cidades, e penso que os poderes públicos já estão mais, os poderes autárquicos já estão mais sensibilizados para esta matéria da preservação daquilo que é patrimonial edificável e que convém, efetivamente, manter e não adulterar. Mas muito poderá ser feito mais, muito mais poderá ser feito, efetivamente. Ao nível material, temos aqui também, portanto, um conjunto de instituições que são reconhecidas e que se afirmaram muito no quadro regional. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia, portanto, isso basta a sua história, a sua antiguidade e o trabalho que tem sido feito. Mas temos a banda de música, que também é uma das bandas músicas mais antigas, efetivamente, do Algarve. Temos o Rancho Folclórico, que eu me recordo, era pequeno, recordo da sua fundação. Temos esta Casa do Povo, que é hoje uma instituição, portanto, reconhecida e que tem um trabalho extraordinário feito, e aqui duas parabéns aos aqui metidas, tem tido um excelente trabalho, não só tem-se preservado, mas como também tem, efetivamente, desenvolvido de uma forma extraordinária. Tem o clube desportivo, portanto, o nosso clube também tem-se afirmado nos últimos anos de uma forma extraordinária, portanto, tem sido um baluarte da região. Basta dizer que tem sido, nos últimos anos, o terceiro clube algarvio, em termos de desempenho e em termos de administração de resultados. E depois tem, ao nível museológico, tem, neste momento, o museu, portanto, o museu da igreja, portanto, o museu, e tem a Casa Museu do Dr. José Fernandes, e vai ter um museu, portanto, que neste momento já está praticamente instalado, mas que ainda não está com condições, portanto, de ser inaugurado. Portanto, o Moncarapaz, no fundo, tem aqui uma oferta extraordinária que pode e deve ser devidamente aproveitada. E já agora que estão aqui elementos, portanto, de vários políticos que neste momento se apresentaram em eleições para o próximo dia 12 e que são figuras da terra e figuras do Conselho e que têm, e vou lançar-lhes um repto, porque têm uma forte responsabilidade. Infelizmente, Olhão, isto tem que ser dito. Independentemente de quem lá está ou não está, mas Olhão nunca tem, é um autarquia, um município que nunca olhou devidamente para o património cultural, portanto, não só tanto edificável, mas para a cultura. A cultura tem que ter outro olhar. E aqui enquadra-se perfeitamente, portanto, a situação da Vila de Moncarapaz, da freguesia, em função exatamente daquilo que nós hoje estamos aqui a debater. Porquê? Eu entendo que isto é um diamante por qualidade. Atenção, meus amigos políticos, Moncarapaz é, em termos de conselho, em termos de conselho de Olhão e em termos até de região, é um diamante por qualidade. Não é por acaso que Moncarapaz tem a procura que tem de estrangeiros. Hoje, o número de residentes estrangeiros na freguesia de Moncarapaz é extremamente significativo. Aliás, naquilo que se faz em termos culturais, o Festival de Chelsea, por exemplo, e outros eventos que se fazem aqui, vocês, portanto, veem exatamente, portanto, digamos, a aposta e a procura e a presença dos estrangeiros. Portanto, há que aproveitar, há que potenciar, portanto, no fundo, este tipo de população que aqui temos. Portanto, e não é por acaso que eles cá estão. Efetivamente, porque o Moncarapaz tem condições ambientais, tem condições patrimoniais, tem um tipo de oferta que é a oferta possível para quem efetivamente quer viver num mundo melhor, num mundo que hoje tem turbulência e que quem tem condições e, sobretudo, quem está apresentado, seja efetivamente ter um tipo de oferta de vivência no espaço deste. Ora bem, eu pessoalmente penso que, desculpe lá alongar um pouco, penso que nós precisamos urgentemente, espero que os autárquicos forem eleitos, portanto, agora dia 12, olhem, e agora possam manter o programa, mas que olhem bem para isto, porque realmente este lapidante precisa ser lapidado, é que nós necessitamos do plano estratégico, a Vila de Moncarapaz e a freguesia precisa de um plano estratégico que permita, no fundo, trabalhar esta excelente oferta que todos nós temos, que consiga potenciar, portanto, no fundo, esta oferta de forma a afirmá-la, quer no plano
portanto, regional, quer no plano nacional. E temos condições para isso. Agora, uma coisa é certa, portanto, para tal, penso eu, temos que, este plano estratégico terá que definir e qualificar a oferta do território, de forma que esta oferta possa, efetivamente, ser trabalhada em rede, quer em rede regional, para já em rede conseguida, isso é fácil. Agora, em rede regional e em rede nacional. Por exemplo, neste momento, o Algarve já tem, felizmente, há bastante tempo, tem a rede dos museus do Algarve, que é uma rede que está a funcionar muito bem e que foi efetivamente um passo que foi dado extraordinário no sentido de potenciar toda a oferta museológica do Algarve. E não é por acaso que nos últimos anos nós temos tido no Algarve um conjunto de investimentos ao nível museológico, começou por Lagos, portanto, o município de Lagos fez efetivamente um trabalho extraordinário em termos daquele museu. Faro fez ultimamente também um trabalho extraordinário em termos da museologia. Tavira está a fazê-lo também. Portanto, o Algarve tem, portanto, há que, nós não podemos, o Algarve não pode, no fundo, oferecer somente sol e praia, e golfe. Não pode. O Algarve tem uma cultura, tem uma identidade muito própria, tem uma oferta que pode ser muito qualificada, e é qualificada, mas pode ser qualificada pelos poderes instituídos, ao nível, portanto, ambiental, é fabuloso, ao nível do património. Reparem, eu disse, a nossa freguesia, portanto, em termos patrimoniais, não é só a nossa vila. A nossa freguesia tem sítios marcantes, tem neste momento, portanto, núcleos, onde temos efetivamente, digamos, a presença romana atestada, onde temos a presença mourisca, a própria presença de antigótica. Portanto, tudo isto tem que ser estudado, tudo isto tem que ser, efetivamente, enquadrar-se nesse plano estratégico que tem que ser conseguido pelo poder autárquico. E aproveito precisamente porque temos aqui estas políticas, espero que o próximo vereador da Cultura de Olhão seja um homem que seja sensível a estas matérias e que, efetivamente, agarre. E há outra coisa, portanto, é que, por vezes, o poder público, sobretudo as autarquias, os municípios, esquecem-se que podem e que devem dar as mãos com os privados, porque os privados que, efetivamente, gostam de defender o seu património, gostam de valorizar o património, são sempre disponíveis para, efetivamente, trabalhar com o poder público. Porque, no fundo, quando se dá património pessoal para o público, é porque, efetivamente, a preocupação é exatamente o público. Portanto, desde que este repto, já me pediram aqui, já me alonguei demais, desde que este repto aos políticos, e espero que os próximos 4 anos sejam os anos do arranque deste plano estratégico sobre o património da Vila de Moncarapaz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Temos também connosco o Dr. José Calvinho, licenciado em Património Cultural e mestrando da Universidade do Algarve, que desenvolveu também um trabalho académico sobre a Torre de Bias e bem falava sobre o património fora da vila, da parte urbana, mas que está também espalhado pela freguesia e na zona rural. Dr. José Calvinho. Posso falar daqui? Não posso falar. Muito boa tarde a todos. Permitam-me, em primeira mão, cumprimentar a mesa. Alguns que, eventualmente, elementos que não conheço. E também ressalvar aqui o convite do professor Francisco Lameira, porque sem ele teria sido impossível também determinadas estudos da minha pessoa. No seguimento àquilo que foi falado e pegando aqui nas palavras do Dr. Calçada Correia, ao falar da Torre de Bias, é falar de um monumento que, independentemente da cronologia, é um monumento que, tendo 1000 anos, se não tiver, se aproxima, e que tem sofrido um pouco aquilo que é as evidências da passagem do tempo. Perdeu a sua funcionalidade e, consequentemente, tem-se vindo a degradar. Portanto, atualmente, dos monumentos que se apresentam aqui no desdobrável, penso eu que seja o único classificado. Está classificado desde 2003 como imóvel de interesse público e que, neste momento, não tem qualquer tipo de funcionalidade. Está
está completamente rodeado de um extenso arvoredo, possui umas acessibilidades muito deficientes e é um testemunho, uma memória que se vai degradando e desaparecendo ao longo do tempo. Imaginemos um miúdo que nasce hoje, daqui a 20 anos, se não fizermos nada, a Torre de Bias, ele nunca vai saber o que é que está associado à Torre de Bias. Ele nasce num determinado período histórico, num determinado contexto político, económico, social, e esta é a verdade dele. E se nós todos não fizermos um bocadinho para preservar esta identidade, esta memória coletiva de todos, acabamos por, em certa parte, perder um pouco a nossa identidade. Não me esquece de uma pequena história que aqui o presidente, diretor do IPDJ, contou, a história do passarinho. Se todos fizermos um bocadinho, portanto, todos ajudamos a preservar este imóvel. Independentemente de ser o seu período cronológico é de facto o repto, como foi dito aqui pelo Dr. Calçada Correia, o repto é muito ligado à questão administrativa, autárquica, que tem um papel muito importante naquilo que é a preservação do nosso património e especialmente da Torre de Bias. Acabaria por as minhas palavras. Neste período, as lendas eram uma das grandes imagens de marca destes imóveis e tomei a liberdade, se me permitem, de imprimir a lenda da Torre de Bias. Para quem já a conhece, vai ouvi-la novamente, para quem não a conhece, fica a conhecê-la. E se me permitem, passaria a ler, antes de terminar, a lenda sobre a Torre de Bias. E a lenda diz assim: havia, no tempo dos mouros, na Torre de Bias, uma formosa moura que aliava à sua formosura e riqueza um coração diamantino. Uma das suas principais virtudes, e que refulge entre as mais, era a caridade. O pai da virtuosa moura, se não era propriamente um rico avarento, não via com muitos bons olhos as avultadas esmolas em dinheiro que ela distribuía aos pobres. E por isso só lhe consentia as ofrendas em frutos. É certo que a virtuosa filha em coisa alguma desobedecia às ordens paternas, mas Alá, o nome de amor, fazia constantemente a partida transformar os frutos em dinheiro. Indignou-se o pai contra a desobediência da filha. Teimava esta em nunca se afastar das suas ordens. E um dia espreitou. O pai viu que a filha tinha razão. Portanto, conseguia transformar os frutos em dinheiro. Há uma história muito parecida na nossa história. Não sei quem copiou quem. Por fim, não diz a lenda qual foi o procedimento do velho Mouro, e termina aqui com as palavras: vamos proteger e vamos restaurar, mas conservar e consolidar a Torre de Bias. Muito obrigado. Antes de fazermos a visita, vou acentuar 3 aspectos interessantes e que, em alguns casos, colam com algumas das palavras que foram aqui ditas. Uma delas, a questão do ensino e da educação. Era para estar aqui presente um dos professores aqui da nossa escola, o Dr. António João José. E eu convidei, eu disse que não podia, e ele disse assim: tem 6 turmas este ano, de maneira que quer que faças tu e a Martina, se ela ainda está em contato, quer que façam 6 visitas, uma para cada turma. Portanto, já no passado fizemos uma experiência com uma turma, e este ano já temos um convite para fazer 6 visitas com as 6 turmas que nós temos. Porque, de facto, não mais tem valores patrimoniais muitíssimo interessantes, e que às vezes as pessoas que estão na terra não veem as casas. Agora, às vezes quem vem de fora consegue ter outra visibilidade. Eu, de facto, sou, não diria filho de Moncarapachos, mas meu pai era de Moncarapachos, os meus avós eram de Moncarapachos, e eu vinha aqui apanhar, passar férias, não me decantar, tinha que apanhar a roupa, não era muito daí, mas enfim. E agora vim com outro olhar aqui para Moncarapachos.
E, de facto, esta questão do ensino é muitíssimo importante. A escola pode, de facto, fazer, e nós podemos fazer com as escolas um trabalho muitíssimo interessante e sensibilizar os valores do património. Vou só falar sobre 3 edifícios, 2 materiais e um imaterial. Um dos materiais, das edificações notáveis é o cemitério do Caravaggio. Todos vocês conhecem o cemitério, se calhar melhor do que, mas de facto o cemitério do Caravaggio tem uma particularidade veras interessante. Eu e o Marco tivemos este foi uma oportunidade de correr os cemitérios todos aqui à volta. E o que é que fomos descobrir? Uma particularidade tão engraçada no Caravaggio. Qual é? Aquilo que nós chamamos de jazigos populares. O que é isso de jazigo popular? Temos aqui um especialista em cemitérios, eu hoje não quero falar, escreve da imprensa sobre cemitérios, é muito bem. O que é que os jazigos populares têm tão interessante em um Caravaggio? O jazigo popular é diferente do jazigo de capela. O jazigo de capela é aquele jazigo erudito que normalmente tem acesso, é como se fosse uma capela, e tem acesso por uma porta. E esses jazigos de capela, em Faro, em Lagos, em Lisboa, no Porto, em todo o país. Mas aqui, em Monte Caravaggio, uma particularidade muito grande. É fazer os jazigos, não para uma pessoa, mas para uma família. E não tem porta de entrada. É o antepassado das gavetas. Hoje estão a ver os blocos de gavetas. Tiveram o ano passado. São os jazigos de capela. E o que é tão interessante? Tem platibandas, tal e qual como as casas algavias. E tem açoteias, tal e qual como as casas algavias. Estão a ver? Quando eu fizer visitas no futuro, vou levar as pessoas ao cemitério. No princípio, eu olhava-me assim com o ar um bocadinho desconfiado, mas desde que o nosso presidente falou com ele, agora sempre mãos abertas. Portanto, estou a ver. E onde é que a gente vai encontrar isso? Um outro sinal em Quelves e em Peixão. O resto, o melhor conjunto está no cemitério de Monte Caravaggio. Quando vocês forem lá, vão reparar que esses jazigos populares não estão lá dentro, estão normalmente nas frentes urbanas. Estão nas frentes urbanas. E fazem, em alguns casos, uma sequência muito interessante. Em que tem as platibandas, em que estamos a cruz lá de cima, ninguém consegue distinguir se é uma casa, se é um cemitério, se é um jazigo. Mas temos materiais, são pintados todos os anos e têm a soteria. A particularidade é que os mestres pedreiros de Monte Caravaggio tiveram aqui uma interpretação sugestiva e chama-se uma especificidade. Um jazigo é uma tipologia, um jazigo popular é uma especificidade, teve o seu apogeu em Monte Caravaggio. Vão ver uma particularidade muitíssimo interessante. Outro edifício que eu pretendo falar um pouco é do Lagar da Azeita. Todos vocês, melhores do que eu, temos a oportunidade de falar dentro, em frente da Junta de Freguesia, há um lagar que, segundo me consta, ainda não foi vendido. E era muitíssimo interessante. E tem um material de há 40, 50 anos. Há poucos dias eu tive a oportunidade de ver as fotografias. Era um equipamento importantíssimo que iria trazer cá gente para o Algarve inteiro. Se nós deixamos aquele edifício destruir, e se vai ali construir uma casa com 2 ou 3 filhos, estamos a fazer um equipamento importante. E se criar particulares, empresários particulares que até estão disponíveis para investir. Também. Olha, estão a ver, temos aqui em Monte Caravaggio um equipamento tão importante e era obrigatório não perdermos aquele equipamento. Era mais um posto ou 2 de trabalho que nós arranjávamos. Era mais um elemento para trazermos, porque a casa do colecionador, do Dr. Calçada da Correia, não vive por si só, tem que trabalhar em arrego. Último aspecto antes da nossa visita. Depois vou fazer uma breve visita e mostrar algumas coisas. E vamos daqui à Ilha do Pedra Cruz, depois à Santos. Outro elemento tem a ver com o património imaterial. Sabem vocês que nós em Monte Caravaggio temos 3 bolas acatadas. E que ainda por cima estão à espera das palavras mágicas que as permitem desencantar. Uma delas, o nosso doutor já contou.
da Torre de Minas. A outra Moura costumava aparecer aqui, junto à casa do doutor Romeira, doutor Batista, uma Moura que aparecia lá no verão, e ele era os miúdos lá e eles ficam encantados com a história da Moura, em que essa Moura aparecia lá um Moura vestido de vermelho. E as lavadeiras iam lavar a roupa, e como é que acontecia? Aparecia um miúdo e punha sentado em cima da roupa que já estava lavada. E a lavadeira punha atrás de uma e enxutava. E ele não saía. E às tantas a lavadeira vai por atrás dele e desaparece. Não chegou ao sítio. Estava cheio de moedas na urna. Temos outra Moura encantada no centro da cabeça. Que diz, dá uma fortuna a quem der 3 voltas ao centro da cabeça, mas não. E agora vou-vos contar. Eu, enfim, tenho 42 anos de experiência em investigação e em ensino, e é que há dias vou descobrir na dor do topo as palavras mágicas. Só que não os posso dizer, porque senão cai um amor nas mãos e a minha mulher. Bom, se é permitido, íamos abrir uns minutos breves para quem quiser colocar questões a mim, aos elementos da mesa ou aos candidatos. Obrigado e até já.